Bora, mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rangel, sou contador, empreendedor e investidor, e você está no canal do Quebrado. E aqui no canal do Quebrado a gente fala sobre dinheiro e tudo aquilo que influencia no seu bolso e na sua conta bancária. No vídeo de hoje a gente vai fazer aqui um resumão, tá? Referente a essa playlist que é Resolvendo a Sua Vida Financeira. Então, se você está vendo esse vídeo e ainda não viu a playlist, entra lá no canal, veja ali os vídeos na sequência, porque nesses vídeos eu trago um passo a passo para você que está endividado ou às vezes não tem dívida, mas quer começar a investir. Então ali no vídeo você vai aprender a organizar suas finanças, tem dica de renda extra, é um passo a passo para você abrir sua conta numa corretora de investimento, tem lá vídeo sobre renda fixa, os principais produtos, onde você pode alocar a sua reserva de emergência para que ela tenha algum rendimento com a maior segurança possível. É uma playlist criada exatamente para quem não entende nada de finanças. Então, eu vou do básico até a parte onde você consegue montar a sua reserva de emergência. Então, com esses vídeos, a sua vida financeira vai melhorar, eu tenho certeza. Você vai lá na playlist, assiste de um por um, curte, comenta, me dá essa moral. Se você acha que aquele conteúdo serve para alguém, um amigo ou um familiar que às vezes não tem o controle, manda o vídeo para ele também. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, vamos lá? Galera, olha só, eu estava pensando em como eu começaria esse vídeo com vocês. Eu achei interessante trazer alguns dados a respeito do endividamento e inadimplência no Brasil. Então, eu fui dar uma pesquisada. E segundo a Confederação Nacional do Comércio, o índice de endividamento no Brasil está ali na faixa de 77%, 78%. Então, o que isso quer dizer? Que a cada 100 pessoas, 77, 78 estão endividadas. E, segundo o Serasa, desses 77, 78, 44, 43 pessoas estão inadimplentes. Fala, não me diga! Qual é a diferença do endividado para o inadimplente? O endividado é aquela pessoa que apenas tem dívidas, ainda está conseguindo pagar, porém ela tem dívidas. É a pessoa que tem coisas ali no nome dela parceladas, um carro, uma casa, aquele carnezinho gostoso das Casas Bahia. Essas pessoas são chamadas endividadas, elas têm as suas dívidas, porém elas pagam certinho todo mês. E o inadimplente, obviamente, é aquela pessoa que não consegue pagar. Ela está endividada e não tem de onde tirar o dinheiro. Ela está com parcelas atrasadas. Óbvio. Nenhum dos dois casos é o ideal. Então, por isso é importante que você estude as finanças pessoais, tenha um controle fazendo o seu orçamento pessoal, de preferência mensal, e evite ao máximo as compras parceladas quando você não tem o dinheiro já guardado para pagá-las. E aí entra o primeiro princípio que eu quero deixar para vocês nesse vídeo, que é: negativado não investe. Negativado, primeiro ele limpa o nome, ele paga seus credores. Entendeu? Tenta negociar, tenta uma taxa de juros menor, algum valor para pagamento à vista com bom desconto, mas a primeira coisa que o negativado tem que fazer é limpar o seu nome. E se você está endividado, talvez compense você montar sua reserva. Para a gente saber se vai compensar ou não, a gente vai ter que usar um pouco o cérebro. Vamos supor, no primeiro exemplo, que a pessoa está endividada, mas ela está devendo o FIES. A taxa de juros do FIES, se eu não me engano, estaria entre 3% e 3,5% ao ano, né? E você tem produtos hoje que te pagam 10% ao ano líquido de imposto de renda. Então, nesse caso, não vai compensar você pagar a sua dívida primeiro e depois investir. Nesse caso, é melhor que você invista essa grana e todos os meses retire o valor da parcela. Por quê? O rendimento desse dinheiro, aplicado, por exemplo, em um Tesouro Selic ou algum CDB, que paga 100% do CDI, ele vai superar a taxa de juros que você tem da sua dívida com fiéis. Mas, vamos supor que a pessoa esteja devendo cartão de crédito. Nesse caso, não vai compensar de forma alguma. O rendimento desse dinheiro colocado em algum produto de liquidez imediata não vai superar os juros que você vai pagar na dívida. Então, nesse caso, compensa mais você, se tiver o dinheiro, quitar logo essa dívida ou tentar negociar o parcelamento com o banco. Uma vez que o parcelamento sendo feito e as parcelas sendo pagas em dia, os juros vão parar de rolar em cima dessa dívida e a parcela sendo fixa, você vai conseguir ter uma previsibilidade e encaixar isso no seu orçamento. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não! E aí lá nos primeiros vídeos eu dou dicas, né, para você sair da pindaíba, deixar de ser um devedor. Então as dicas são: primeiro, se você está no fundo do poço, pare de cavar. Você já está devendo, já está com a vida financeira totalmente desorganizada, então para de comprar as coisas, principalmente coisas que você não precisa. Então a pessoa tem 10 camisas, ela está querendo comprar mais, está com 3, 4 tênis novos ainda e está querendo comprar mais, comprando relógio, comprando coisas que ela realmente não necessita naquele momento. Então a primeira coisa é parar de cavar. Parar de fazer dívidas.
E a segunda coisa, basicamente, é se organizar. Tem gente que está devendo a várias pessoas, várias instituições e não tem noção da dívida. Então, a minha dica é pegar um pedaço de papel, uma planilha de Excel, faz um quadro onde você achar melhor e liste todas as suas dívidas. Liste para quem você está devendo, o valor e a taxa de juros, ok? Dê prioridade àquelas dívidas onde a taxa de juros são absurdas. Por exemplo, cartão de crédito, financiamento de carro ou financiamento da sua casa, que por atraso você corre o risco de perdê-la. E depois dessas dívidas que têm juros exorbitantes, dê prioridade às menores, aquelas que o juro é aceitável, porém o seu valor é menor. Por quê? Por conta da facilidade de pagamento. Você consegue eliminá-la da sua planilha de dívidas de forma mais rápida. E quando as dívidas vão sendo eliminadas da sua planilha, você vê ali uma redução das suas dívidas, com certeza você vai ficar mais animado para limpar o seu nome e ter uma vida financeira saudável. Captei vossa mensagem, impalpável guru. E depois dessas dívidas organizadas, você vai precisar rever o seu padrão de vida. Com certeza, se você está devendo, é porque você está gastando mais do que você ganha. Você está gastando mais do que você pode. Então, você vai precisar revisar, tá, todas essas suas despesas mensais. E para isso, é interessante que você faça o seu orçamento pessoal, para que você possa ajustar as suas receitas às suas despesas. Ou seja, você vai precisar começar a gastar menos do que você ganha, para que sobre dinheiro, para que você possa, primeiro, pagar suas dívidas, montar uma reserva de emergência e depois fazer os seus investimentos. Tá bom. E a minha dica extra é que, se possível, você tente condensar todas essas dívidas em uma só. Então, se você está devendo várias pessoas e instituições e você tem a opção de pegar um empréstimo, por exemplo, em um banco ou com algum familiar a uma taxa de juros aceitável, para que você possa pagar todo mundo e ficar devendo apenas uma instituição ou pessoa, e você consiga colocar dentro do seu orçamento uma parcela só, vai te ajudar a se organizar melhor. Porque se você pega, por exemplo, 10 mil para pagar todas as suas dívidas e consegue condensar isso dentro de um empréstimo, onde você vai pagar, por exemplo, 13 mil, 13 parcelas de 1.000 para você pegar 10 mil e quitar tudo. E esses 1.000 você consegue encaixar no seu orçamento de forma que fica previsível você saber que todo mês você vai ter que destinar 1.000 dos seus recursos para aquilo, seria interessante. Ajuda na organização e você limpa seu nome com um monte de gente ao mesmo tempo, recupera crédito, fica mais tranquilo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas lembrando, para que tudo isso funcione, você vai precisar fazer o seu orçamento pessoal. Então, o que é orçamento pessoal? É simplesmente uma organização de tudo aquilo que entra e sai do seu bolso. Então, a primeira coisa que você precisa saber é até estranho, porque muita gente não sabe, tá? É saber quanto você ganha efetivamente, quanto cai na sua conta. E não é o seu salário bruto, porque o seu salário bruto ele sofre descontos, dependendo do valor, pode sofrer o desconto de imposto de renda, ele vai sofrer o imposto de INSS, de acordo com a tabela progressiva, você vai ter descontado ali se você faz uso do Vale Transporte. Então, tem alguns descontos no seu salário bruto, você precisa saber qual é o salário líquido que entra para você. Então, essa é a primeira coisa, saiba qual é o seu salário líquido. Depois, liste as suas despesas, separe-as e tente entender para onde está indo o seu dinheiro, para depois você fazer um orçamento pessoal ideal, ou seja, como você deveria estar gastando esse dinheiro. Dificilmente o orçamento ideal vai bater com o orçamento que você está fazendo agora, principalmente se você está com dívidas ou inadimplente. E qual é o orçamento ideal? Não existe uma fórmula única. O que eu recomendo para você é que você separe seu orçamento em 3 classes. A primeira classe é a classe de sobrevivência, que é o seu aluguel, sua água, sua energia, alimentação, tudo que vai para dentro da sua casa. Então, coisas sem a qual você não tem como viver. Então, essa é a parte de sobrevivência e deve consumir no máximo 50% da sua renda. Então, se você ganha 3 mil, você tem que dar um jeito desse orçamento de sobrevivência se encaixar em 50%. Seria R$ 1.500. É o máximo que você pode gastar com esse orçamento de sobrevivência. E a segunda classe de gastos que você vai ter que listar é o de lazer. Então, no máximo, 30% com lazer. E aí você vai colocar ali todos os gastos, as saídas de finais de semana, os iFoods, os jantares, os parques, passeios, tudo aquilo que você não precisa para sobreviver, mas que é para o seu entretenimento, para o seu lazer, para a sua diversão. Então, não dá para ficar vivendo só para pagar a conta, você vai precisar do lazer. E nesse caso, você vai destinar até 30%, o máximo de 30% para o lazer. Pobre é uma coisa desgraçada, vão todos pra praia. O que pobre vai fazer em praia, Ibama? E por último, mas não menos importante, a classe de resolver a vida, que é pagamento de dívidas, montagem de reserva de emergência e
investimentos. E aí, dentro dos investimentos, eu já incluo estudos, tá? Então, um curso que você vai precisar fazer para ter um aumento de salário, trocar de profissão, conseguir um emprego melhor, algo que vai te trazer algum benefício financeiro futuro. E nessa classe, diferente das outras, esse valor de 20% é o mínimo. Então, na classe de sobrevivência, o máximo de 50%. Na classe de lazer, o máximo de 30%. E na classe de resolvendo a vida, no mínimo 20%. Então, no mínimo 20% dos seus rendimentos devem ser destinados para resolver a sua vida passada, que são suas dívidas, a sua vida presente, que é a sua reserva de emergência, e a sua vida futura, que são os seus investimentos. Ah, agora eu entendi! Então, é muito importante que você entenda essa parte de orçamento pessoal. É isso que vai te impedir de fazer novas dívidas e você vai entender para onde o seu dinheiro está indo e assim ter um controle melhor de tudo isso. E aí já tem aqueles casos em que a pessoa já ganha muito pouco, não tem para onde ir, né? Não tem como cortar lazer ou destinar parte do recurso para investimentos, reserva de emergência, pagar dívidas. A pessoa já subsiste, não tem como. O orçamento dela já vai todo ali para sobrevivência e mal dá para isso. Então, nesse caso, essa pessoa vai precisar fazer a renda extra. Então, não tem outra forma. A pessoa vai ter que, além de trabalhar para ter esse rendimento que ela já tem fixo, ela vai ter que achar tempo para fazer renda extra. Geralmente, você tem trabalhos onde você consegue, de forma esporádica, prestar um serviço, vender algum tipo de produto e que isso vai te trazer uma remuneração extra. Isso vai te ajudar e muito. Não tenho vergonha de nascer pobre, não tenho raiva, olha. E aí, as 5 dicas que eu dou de renda extra são: a primeira é vender bebidas. Então, se na sua cidade tem um parque, tem algum lugar onde o pessoal costuma correr, costuma ter algum tipo de evento, você pode ir para lá com isopor, com gelo, água, refrigerante, vender aquilo bem geladinho. Você vê o preço de compra, pode aplicar ali o lucro, um valor que você acha justo e que vai te dar um bom retorno e vender essa água nesse parque. Também pode ser em eventos, pode ser em outros lugares, shows na área de fora, enfim. Tem o pessoal que mora em litoral, você pode vender água na praia, enfim. Vender bebidas em lugares onde se faz necessário é uma opção bacana. Água, caralho, água! E a segunda dica que eu deixo é a pessoa trabalhar de garçom em buffets e festas. Geralmente, esses buffets ou casas de festas que já oferecem, né, todo o serviço ali, elas funcionam final de semana. Então, se a pessoa trabalha ali já de segunda a sexta, ela pode, por exemplo, pegar num sábado, num domingo, trabalhar. Geralmente essas festas duram de 4 a 6 horas e ela tem uma boa remuneração ali, 100, 150 reais, para você trabalhar durante esse tempo, tá bom? Então, você multiplicando aí pela semana, você pode tirar aí de 400 a 600 reais e acredito que seja uma boa renda extra para que você possa pagar a dívida, montar reserva ou fazer os seus investimentos. E a terceira dica é trabalhar como monitor de brinquedos. Então, aquelas empresas que alugam ali cama elástica, pula-pula, piscina de bolinha, castelo inflável, e geralmente precisa que um monitor vá junto para auxiliar ali, para que as crianças não se machuquem, para que os brinquedos sejam montados e usados de forma correta. Então, esses monitores ganham, se eu não me engano, ali na faixa de 70 a 100 reais e trabalham aí de 4 a 6 horas também dentro de eventos. E não tem grande dificuldade, não precisa de uma habilidade especial, nem nada do tipo. E dá para fazer aí alguma rendinha extra no final do mês. E a quarta dica é você vender sobremesa no seu local de trabalho, né? Não é uma coisa que você vai fazer final de semana, a não ser que você queira preparar no final de semana, né? Algum tipo de sobremesa para vender. E aí lá no vídeo que eu falo sobre renda extra, eu dou a ideia do brownie, né? E faço ali todos os cálculos. E com essa ideia dá para tirar uma graninha. Então a pessoa faz ali o brownie, pode ser à noite, né? Que o brownie vai estar fresquinho no outro dia. Então fazer ali as bandejas de brownie, cortar, embala bonitinho no papel alumínio e disponibiliza isso no trabalho, coloca ali na mesa onde você trabalha, que quem quiser comprar tá ali disponível, né? Depois do almoço sempre dá aquela vontade de comer um doce, e aí isso pode te trazer uma boa renda extra. E a quinta ideia é o trabalho mais braçal, porém ele paga um pouco mais, né? Geralmente ali 150 por dia, mas vai te consumir um dia inteiro do final de semana, que é trabalhar em lava-jato, né? Geralmente eles pegam bem cedo, começam a pegar carros bem cedo e vão ali até o final da tarde com isso, né? É um trabalho um pouco mais desgastante, cansativo, porém paga um pouco mais. Você pode oferecer a sua mão de obra, né, temporária aí, no sábado, no domingo, para trabalhar em um lava-jato, oferecer a sua mão de obra. Lembrando, mais uma vez, que eu não estou falando para você usar isso de profissão, de forma alguma, tá bom? É só
para você fazer uma renda extra durante algum período, você precisa se programar para que isso não seja uma coisa frequente, que você precisa ficar fazendo sempre, tá? Mas durante um período ali, 3, 4 meses para saldar dívida ou para levantar a sua reserva de emergência, enfim, são ideias que são válidas. Com certeza. E aí depois ali da sua vida organizada, né? Você já está fazendo renda extra, está pagando suas dívidas e está pretendendo começar a sua reserva de emergência. A dúvida que fica é, onde é que eu coloco esse dinheiro da reserva de emergência? Debaixo do colchão? Coloque uma poupança? Eu não indico, tá? Debaixo do colchão você está perdendo para a inflação, ou seja, seu dinheiro está desvalorizando a cada dia que passa. Na poupança você tem um rendimento, se eu não me engano, estava em 3%. Ou seja, não cobre nem a inflação, apesar de ser melhor do que você deixar debaixo do seu colchão, existem alternativas muito melhores, tá bom? Só que, para que você tenha acesso a essas alternativas, que são melhores do que a poupança, mais seguras e com a rentabilidade melhor, você vai precisar fazer a abertura da sua conta em uma corretora de investimentos. Então, aí na playlist vai ter o vídeo falando tudo sobre a corretora, né? Que são, como funcionam e como abrir. Basicamente, eu pego ali e ensino a pessoa a baixar o aplicativo, utilizando a corretora no Invest como exemplo, e a pessoa baixa o aplicativo, abre a conta por ali, pedido alguns dados ali, CPF, data de nascimento, nome completo. Posteriormente pedem foto de identidade, CNH, pede para você fazer uma validação facial. Pouco tempo você está com a sua conta na corretora aberta, uma conta bem parecida com a sua conta corrente de banco. Então vai chegar para você lá o número da sua conta, a agência, né? Você vai colocar a senha, vai colocar a assinatura eletrônica. Sempre guarde essa senha, essa assinatura eletrônica. Certamente que sim. Ou decore ou coloque num papel, tá? Depois você tem como recuperar, caso você esqueça, mas é uma encheção de saco, tá? Você ficar tocando senha toda hora. Então, guarde em um lugar seguro a sua senha, a sua assinatura eletrônica, porque você vai precisar delas para acessar a sua conta na corretora e para validar as transações que você deseja fazer. Então, não esqueça disso. Já abra sua conta, deixa ela lá, tá? Não tem custo de manutenção na grande maioria das corretoras. A Nuinvest não tem, a Rico não tem, Inter não tem várias corretoras, tá? Eu utilizo como exemplo a Nuinvest, mas você pode utilizar da sua preferência. Eu recomendo a Nuinvest porque é a mais simples que eu achei até hoje. Então, para quem está começando, simplicidade é tudo. Então, mesmo que você ainda esteja na fase de pagar suas dívidas, limpar o seu nome, já deixa sua conta aberta, porque hora ou outra você vai precisar dessa sua conta na corretora. Será? E posteriormente eu já trago ali os conceitos de renda fixa, né? Porque é onde você vai colocar a sua reserva de emergência, vai colocar em um produto seguro e com uma renda diária. Então, todo dia o seu dinheiro vai estar crescendo ali nos produtos que eu indico. A renda fixa, basicamente, é um produto onde você já sabe quanto você vai ter de rendimento em cima do seu dinheiro. Então, você colocando lá já fica estabelecido a porcentagem ou o índice que vai remunerar aquele dinheiro que você colocou ali, tá? Então, isso é renda fixa. E aí, dentro da renda fixa, a gente tem aqueles principais produtos que eu utilizo e que eu acho melhores para que eu aloque a minha reserva de emergência. Ou seja, eles são seguros e com uma boa rentabilidade, falando de renda fixa. E o primeiro produto é o Tesouro Direto. Então, dentro do Tesouro Direto, você vai ter algumas modalidades do Tesouro. Entre elas vai ter o Tesouro Selic, o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA. Lá no vídeo eu falo de cada um deles e destrincho, tá? Então, para a reserva de emergência, eu uso e recomendo o Tesouro Selic. Por quê? Por conta da segurança e da liquidez diária. A taxa Selic hoje está em 12,25 ao ano, você descontando ali o imposto de renda, a sua rentabilidade deve cair para entre 10% e 11%. Então, é um bom rendimento para um produto seguro, onde você pode alocar a sua reserva de emergência. É mesmo? E o segundo produto é o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Lá no Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o Estado, para o governo. No caso do CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, tá? Então, o banco emite aquele título, você compra e o banco vai te remunerar pelo dinheiro que você está deixando ali. E no CDB você tem duas modalidades, você tem o pré-fixado e o pós-fixado. O pré-fixado é aquele que ele já te dá a porcentagem que ele vai te pagar, 10, 11, 12% ao ano em cima daquele dinheiro que você colocou. O pós-fixado, ele é baseado em um índice. Geralmente é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é a taxa que os bancos cobram uns dos outros para emprestarem dinheiro entre si. Então, em vez do banco estar pagando o dinheiro para outro banco, ele pega o seu dinheiro e paga o rendimento para você. Falando de reserva de emergência, é interessante que você procure um CDB com liquidez imediata. Ou seja, quando você precisar, você consegue transformar aquele certificado em dinheiro. Você vende e pega o seu dinheiro de volta com alguma remuneração.
E o terceiro produto que eu falando de renda extra, são as LCIs e LCAs. Esses dois produtos eu só recomendo para quem está com algum objetivo no curto ou médio prazo. Hoje pensa num cara que quer viajar. A realidade é que você quer viajar. Esses produtos geralmente têm a data de vencimento ali na faixa de 2, 3 anos. Então, por exemplo, se você vai comprar um carro daqui a 3 anos, você pode procurar LCIs que estejam dentro desse prazo, que você não vai ter necessidade de vender antes do vencimento e colocar o seu dinheiro lá. E o interessante da LCI e das LCAs é que elas são isentas de imposto de renda. Lembrando que quando você empresta o seu dinheiro para uma instituição financeira através da LCI e da LCA, esse dinheiro já tem um destino certo. Ou seja, as instituições são obrigadas a aplicar ou no setor imobiliário, que é o caso da LCI, que é a letra de crédito imobiliário, ou na agroindústria, que é a LCA, que é a letra de crédito ao agronegócio. Então, é interessante que você saiba disso e verifique a instituição que emitiu essa LCI ou essa LCA. Lembrando que no caso do Tesouro Direto, a garantia é o próprio governo. Então, para que algo aconteça que o governo não possa te pagar, é porque o país quebrou. Aí não é só o seu dinheiro que foi embora, é o de todo mundo. No caso do CDB e das LCIs e LCAs, eles contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, é um dinheiro que é reservado para restituir investidores caso aquela instituição financeira, aquele banco, quebre e não tenha como pagar o investidor. Então, você tem a garantia, tá? Você tem um fundo que garante para você até 250 mil por CPF, por instituição. Então, é um investimento muito seguro. Olha, aqui é bom e é seguro. Lá vai. Olha, meu povo, lá vai eu. Olha. Então, até aqui, eu auxiliei a pessoa que está endividada a organizar suas dívidas, fazer um planejamento, fazer renda extra para ajudar a quitar essas dívidas, montar reserva de emergência, abrir conta em corretora e expliquei os principais produtos da renda fixa, que são os produtos onde você pode alocar sua reserva de emergência e a grana para algum objetivo de curto e médio prazo. Então, se você segue o passo a passo e limpa o seu nome, controla ou paga suas dívidas e monta sua reserva de emergência, você já está na frente de 99% da população brasileira, que está endividada, inadimplente ou não tem reserva de emergência. Só aí você já está muito melhor que a maioria. E a partir dos próximos vídeos, vamos começar a falar de investimentos mesmo. Então, para a pessoa que já está toda organizada e já tem a reserva de emergência, aí sim ela vai começar a fazer os seus investimentos pensando no futuro, no longo prazo. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se possível, me dá uma força, curte aqui o vídeo, comenta o que você achou, se tem alguma sugestão, algum questionamento, deixa aqui pra mim, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Pelo amor de Deus. E é isso aí, valeu! Então eu também não vou ter vergonha de cobrar vocês não, viu? Eu quero meu dinheiro hoje. Vocês já começaram a botar sexto aí, eu quero meu dinheiro hoje, viu? Eu vou passar aí, quero meu dinheiro hoje.